Bem-vindo ao canal Mentes Sombrias. Aqui, os segredos mais sombrios vêm à tona. Preparem-se para mergulhar em histórias misteriosas de crimes, desaparecimentos, investigações, acontecimentos que desafiam a lógica. Cada episódio é uma viagem pela mente humana, pelos suspenses e pelos enigmas que a escuridão esconde. Agora, vamos ao caso e o que vem a seguir vai te deixar sem fôlego. Segunda-feira, 19 de agosto de 2025, 7h45 da manhã. Ricardo Almeida dirigia seu sedã prata pelas ruas ainda desertas de São Paulo, rumo à Rua dos Ipês. Uma névoa densa e antinatural cobria a cidade como um sudário branco. A temperatura marcava 9 graus Celsius, a mais baixa do ano, e cada respiração formava nuvens densas de vapor que pareciam flutuar no ar por tempo demais. O rádio do carro emitia apenas estática. Ricardo tentou várias estações, todas mortas. Desligou com irritação, suas mãos tremendo no volante. Vestia jeans escuros, camisa de flanela azul marinho sob casaco impermeável cinza escuro e botas de caminhada. Seu rosto no espelho retrovisor mostrava um homem de 35 anos que parecia ter envelhecido uma década em semanas. Olheiras profundas cavavam sombras sob seus olhos castanhos. Pele pálida, quase cinzenta. Cabelos castanhos, normalmente penteados, agora desgrenhados e rebeldes. Às 7h52, virou na Rua dos Ipês. A névoa aqui era ainda mais espessa, formando redemoinhos lentos que pareciam ter movimento próprio. As árvores, com galhos nus de inverno, projetavam sombras grotescas. O silêncio era absoluto, nem pássaros, nem cães, nem vida animal. E então a viu. A casa 131. Mesmo através da névoa, era inconfundível. Fachada azul colonial pálida brilhando suavemente, como se emitisse luz própria. Gramado impecável, verde vibrante impossível para inverno. A árvore frondosa com balanço estava à direita, e o balanço se movia. Lentamente, para frente e para trás, sem vento algum. Ricardo estacionou 3 casas antes e ficou sentado, mãos agarradas ao volante, coração batendo forte. Uma parte dele gritava para fugir. Mas era tarde demais. Às 8h, saiu do carro. O ar gelado bateu como bofetada física. Olhou ao redor. Não estava sozinho. A rua estava ocupada. A cerca de 20 metros da casa 131 estavam estacionados van branca sem identificação, caminhão grande, van preta maior, limusine preta de Fonseca e mais 3 veículos que não deveriam estar ali, SUV preto, sedã cinza, caminhonete prata. Ró Tavares, ex-policial federal de 45 anos, estava verificando equipamentos com 10 seguranças. Alto, 1,85 metros, ombros largos, vestia colete tático preto sobre camisa de combate cinza escura, calças cargo repletas de bolsos, botas militares. Rosto angular com barba por fazer de 3 dias. Cicatriz fina do canto da boca até a orelha, lembrança de seus dias perigosos. Olhos castanhos escuros eram duros, mas mostravam tensão que Ricardo nunca vira. Os 10 seguranças ao redor dele eram todos ex-militares ou seguranças experientes. Marcos, 38 anos, negro, musculoso com cicatrizes de guerra. Diego, 28, loiro com tatuagens tribais. Paulo, 42, corpulento com barriga mas braços fortes. Fernando, 35, rosto comum. André, 31, negro e compacto. Roberto, 46, magro e enrugado. Luiz, 29, asiático descendente atlético. Carlos, 40, indígena com cabelos longos. Tiago, 33, ruivo alto e desengonçado. E José, 50, o mais velho, cabelos e barba brancos. Todos vestiam uniformes táticos pretos, coletes à prova de balas, capacetes, carregando mochilas com marretas, pés de cabra, lanternas táticas, câmeras corporais e rádios. Alberto Nascimento estava na van preta, cercado por monitores e equipamentos. O engenheiro de 38 anos parecia ainda mais desgrenhado que normal.
Cabelos castanhos em todas direções, óculos de armação fina embaçados pela umidade, camiseta preta de Iron Maiden sob blazer cinza mal ajustado. Mãos tremiam enquanto verificava monitores. Isso é loucura, murmurava. Absoluta loucura. Às 8h15, a limusine de Fonseca abriu. Edmundo Fonseca desceu, impecável. Aos 52 anos, completamente calvo com pele reluzente, tinha rosto largo e angular marcado por rugas profundas, décadas de tensão e ambição. Olhos castanhos escuros frios, sem calor humano. Vestia sobretudo de lã preto sobre terno azul marinho de 3 peças, camisa branca, gravata de seda vermelha. Sapatos de couro italiano brilhavam mesmo na névoa. Anel de ouro maciço com emblema da Nova Era capturava a luz ocasionalmente. Caminhou diretamente para a Rod Status. Equipamento pronto. Homens prontos. Mas, Sr. Fonseca, preciso reiterar, isto não é prudente. Os eventos das últimas semanas não me interessam superstições, Fonseca cortou. Entramos agora. Ricardo aproximou-se. Sr. Fonseca, ainda há tempo. As informações que Isabela e o professor Gabriel, Ricardo, você fez seu trabalho. Decisões são comigo. Se não tem estômago, espere no carro. Vou entrar. Alguém precisa minimizar danos. Às 8h25, 3 veículos adicionais viraram na rua, para surpresa e irritação de Fonseca. Do SUV preto desceu o deputado Otávio Moreira. Político de 55 anos, corpulento com barriga proeminente esticando jaqueta de couro marrom. Rosto redondo e corado, bochechas pesadas, olhos pequenos e astutos sempre calculando. Cabelos escuros tingidos com fios grisalhos teimosos nas têmporas. Calças caque lutando contra coxas grossas, sapatos de couro marrom já sujos. Sorriso largo e falso revelava dentes amarelados. Edmundo, chamou alto, braços abertos. Não ia perder este momento histórico. Atrás dele, seu assessor Renato, jovem magro de 25 anos com cabelos pretos grudados com gel, óculos de armação fina, terno cinza barato pendurado frouxo em corpo esquelético. Carregava pasta de couro e tablet, dedos tamborilando nervosamente. Rosto pálido com acne visível, olhos castanhos claros pulando entre a casa e seu chefe. Do sedã cinza emergiram Dr. Henrique Saraiva e juiz Arthur Tavares. Doutora Saraiva, advogado corporativo de 48 anos, era alto e esguio, 1,83 metros, postura ereta quase militar. Cabelos grisalhos penteados para trás com gel caro, sem fio fora do lugar. Rosto magro e angular, bochechas levemente afundadas, nariz afilado, lábios finos. Olhos verdes frios como jade. Vestia sobretudo cinza chumbo de cachemira sobre terno cinza escuro, camisa branca, gravata azul escura de seda. Carregava pasta de couro cara e guarda-chuva fechado. Juiz Tavares, 58 anos, tinha postura curvada de décadas em cadeiras judiciais. Mídia 1,72 metros, constituição magra beirando esquelético. Rosto pálido, quase cadavérico, pele fina esticada sobre ossos proeminentes. Cabelos grisalhos ralos penteados sobre calvície parcial. Óculos de leitura com armação dourada pendurados em corrente de ouro. Vestia casaco de lã cinza claro sobre terno marrom antiquado. Mãos, dedos longos, finos e pálidos, seguravam bengala de madeira escura com cabo de prata, mais por afetação que necessidade. Quando sorriu para Fonseca, foi fino e sem calor, dentes amarelados. Da caminhonete prata desceram os últimos 3. Dr. Augusto Ferreira Lima, advogado de 60 anos, baixo e robusto, 1,68 metros, constituição atarracada e ombros largos. Cabelos brancos ralos cobrindo mal calvície, bigode fino e bem aparado que acariciava nervosamente. Olhos castanhos claros atrás de óculos dourados eram afiados.
Vestia sobretudo preto sobre terno preto com camisa branca e gravata preta. Parecia ir a funeral. Carlos Mendonça, secretário de habitação de 52 anos, quase tão corpulento quanto Moreira. Mídia 1,75 metros, mas pesava 110 quilogramas, barriga pendendo sobre cinto de couro caro. Rosto redondo e corado, bochechas pesadas, bigode espesso grisalho, olhos pequenos calculando benefícios. Cabelos grisalhos penteados para lado, brilhando com pomada. Vestia jaqueta de couro marrom lutando contra a barriga, camisa polo bege, calças de sarja marrons. Vereador Paulo Guimarães, 48 anos, era o posto físico. Alto e magro, 1,85 metros com 70 quilogramas, parecia espantalho interno. Calvície avançada mal disfarçada por combover patético que umidade desfazia. Rosto alongado e nervoso, olhos castanhos nunca parando. Vestia casaco bege sobre terno cinza claro amassado. Hábito compulsivo de roer unhas, dedos mostravam cutículas sangrentas. Fonseca olhou para todos, mandíbula apertada. Cavalheiros, está a operação delicada. Não um circo. Moreira riu, som alto e gorgoliante. Edmundo, relaxe. Investimos recursos. Temos direito de testemunhar. Além disso, se há algo de valor lá, melhor termos testemunhas confiáveis, não? Tavares acenou com bengala. E juridicamente, minha presença garante tudo de acordo com ordem que emiti. Responsabilidade judicial. Fonseca sabia que era inútil argumentar. Fiquei fora do caminho. Nesse momento, Dona Zélia saiu de sua casa. Senhora de 78 anos, miúda, não mais que 1,55 metros, postura curvada pela idade. Cabelos brancos normalmente presos em coque apertado, hoje soltos, caindo sobre ombros em ondas finas. Rosto mapa de rugas profundas, mas olhos azuis claros brilhantes não perdendo nada. Vestia vestido floral simples sob chale de lã marrom, meias grossas, chinelos desgastados. Mãos marcadas por veias proeminentes e manchas de idade tremiam enquanto agarrava a chale. Vocês, gritou, voz surpreendentemente forte. Não sabem o que estão fazendo. Essa casa não deve ser tocada. Moreira se virou, irritado. Senhora, por favor, afaste-se. Operação legal autorizada. Legal. Dona Zélia cuspiu. Moro aqui 50 anos. Meu avô antes de mim. Todos sabemos o que aquela casa é. Ela protege algo. Se entrarem, não saem. Senhor Paulo, ex-engenheiro de 65 anos, aproximou-se rapidamente. Alto, 1,78 metros, postura ereta apesar da idade, cabelos brancos cortados curtos militarmente. Rosto marcado por rugas ao redor de olhos e boca, óculos de aros finos refletindo névoa. Vestia suéter de lã cinza sobre camisa de botões branca, calças de veludo cotelê marrons, sapatos de couro pretos conservados. Escutem, disse, voz normalmente confiante agora trêmula. Sempre fui homem de ciência. De lógica. Mas essa casa desafia a explicação. Algo está errado. Muito errado. Pelo amor de Deus, não façam isso. Doutora Saraiva olhou com desprezo. Senhor, preocupação é tocante mas infundada. Somos profissionais. 2 vultos pequenos correram. Sofia e Lucas. Sofia, 12 anos, alta paridade, 1,60 metros, magra com magreza desengonçada pré-adolescente. Cabelos castanhos escuros longos e cacheados voando ao redor do rosto. Olhos castanhos esverdeados inteligentes e assustados. Vestia pijama rosa com estrela sob casaco inverno roxo grosso, calças moletom cinza, tênis corrida rosa desgastados. Lucas, 8 anos, pequeno para idade, 1,20 metros, constituição franzina. Cabelos castanhos claros despenteados permanentemente,
franja sobre olhos castanhos arregalados. Rosto redondo com suavidade infantil, bochechas rosadas, nariz pequeno com sardas. Vestia pijama azul com super-herói sob casaco azul marinho, calças moletom pretas, tênis velcro vermelhos. Vocês vão morrer! Sofia gritou, voz aguda de terror. A casa está acordando. Vimos a noite toda. Mudou de cor. Ficou cinza, preta, voltou ao azul. E o balanço, olhem. Todos se viraram. O balanço balançava violentamente. Para frente, para trás, cada vez mais rápido. Rangido da madeira ecoava como gemido agônico. Não havia vento, névoa completamente imóvel, mas o balanço movia-se com força crescente. Vários seguranças recuaram. Marcos, veterano negro com cicatrizes, murmurou, chefe, não tem vento. Como diabos aquilo se move? José, segurança mais velho de 50 anos com barba branca, fez sinal da cruz. Rod olhou para Fonseca. Senhor Fonseca, última chance de reconsiderar. Sinais são claros. Algo não está certo. Mas Fonseca, com determinação inabalável, ou arrogância cega, balançou cabeça. Não. É corrente de ar subterrânea ou mecanismo automático. Nada mais. Olhou para corruptos. Cavalheiros, se preferirem ficar fora, bem-vindos. Mas eu vou entrar. Moreira, não querendo parecer covarde, inflou o peito. Bobagem! Vou também. Os outros, presos entre medo e ganância, assentiram relutantemente. Ricardo, observando, sentiu o estômago revirar. Olhou para Dona Zélia, Senhor Paulo, crianças assustadas. Todos sabiam. Todos tentaram avisar. Mas ganância, arrogância e ambição são mais cegas que medo. Às 8h55, Rod deu ordem. Marcos, Paulo, arrombem portão. Marcos, veterano musculoso, e Paulo, corpulento de 42 anos, aproximaram-se do portão de ferro ornamentado. Era obra de arte, ferro forjado à mão com padrões complexos de folhas e videiras entrelaçadas, tudo pintado no mesmo azul colonial pálido. No centro, gravado sutilmente, símbolo do nó celta dos custos a Eternum que Ricardo reconheceu. Marcos segurava a marreta de 5 quilogramas. Paulo empunhava a pé de cabra de 1,2 metros. Trocaram olhar, posicionaram-se. Primeiro golpe da marreta contra portão ecoou pela Rua dos Ipês como tiro de canhão. Som reverberou pela névoa, vários tapando ouvidos. Mas portão não se moveu. Nem arranhão apareceu. Mais forte. Rod ordenou, voz tensa. Marcos, suor formando em testa apesar de 9 graus Celsius, ergueu marreta com ambos braços e abaixou com toda a força. Impacto brutal reverberou até ombros. Ele gemeu de dor, mas portão apenas tremeu. Nenhum dano visível. 5 golpes. 10. 15. Cada impacto ecoava, e a cada golpe, algo mudava. Temperatura caía. Em minutos, foi de 9 graus Celsius para 5 graus Celsius, depois 3 graus Celsius, depois abaixo de zero. Respiração de... Todos tornou-se visível em nuvens densas. Dedos ficaram dormentes. Dentes batiam. Que diabos? Alberto murmurou em vão, olhando monitores. Sensores confirmavam, menos 1 grau Celsius e caindo. Impossível. Temperatura não pode cair assim. Dentro da limusine, Josué, motorista magro de 50 anos com cabelos grisalhos e bigode fino, observava com terror crescente. Fez sinal da cruz, começou a rezar baixinho. Na rua, outros fenômenos começaram. Relógios de pulso pararam simultaneamente às 9 horas. Celulares falharam, telas pretas ou congeladas em imagens distorcidas. Rádios dos seguranças emitiram estática aguda doendo ouvidos. Câmeras corporais piscavam intermitentemente.
E o balanço? Agora movia-se tão violentamente que parecia prestes a se soltar. Rangido ensurdecedor, sobrepondo-se aos golpes da marreta. Após 20º golpe, portão finalmente começou a ceder. Dobradiça quebrou com estalo metálico agudo. Paulo inseriu o pé de cabra na fenda, fez a alavanca. Com gemido longo e agônico que soou quase humano, portão abriu-se. E então, tudo mudou. Silêncio caiu como cortina pesada. Balanço parou abruptamente, ficando perfeitamente imóvel no meio do arco. Pássaros ausentes não retornaram. Vento inexistente morreu completamente. Até sons distantes de São Paulo, trânsito, buzinas, burburinho, desapareceram. Rua dos Ipês estava em bolha de silêncio absoluto. Isso não está certo, Guimarães sussurrou, roendo unhas. Nada certo. Mas Fonseca, impassível, deu passo à frente. Vamos. O grupo, Fonseca, Ricardo, 6 corruptos, Renato, Rod, Alberto, que saíra da van, e 10 seguranças, totalizando 21 pessoas, começou a atravessar portão. Ricardo foi dos últimos. Antes de cruzar, olhou para trás. Dona Zélia, Sr. Paulo, Sofia e Lucas observavam. Dona Zélia tinha lágrimas descendo o rosto enrugado. Sr. Paulo balançava a cabeça em lamento. Crianças abraçadas. Não vá, Sofia sussurrou, embora Ricardo estivesse longe para ouvir. Por favor. Mas ele foi. Grupo atravessou o portão e entrou na propriedade. Caminho de pedras levando à porta principal era perfeitamente mantido, cada pedra no lugar, sem folha ou sujeira. Pedras antigas, gastas por séculos mas impecavelmente limpas. À direita estava a árvore frondosa com balanço. Imensa, provavelmente 300 anos, tronco grosso e retorcido coberto de musgo verde escuro. Galhos estendiam-se como braços nodosos, e de um deles pendia balanço de madeira antiga. Diego, segurança loiro de 28 anos com tatuagens, parou olhando o balanço. Cara, sussurrou para André, madeira deveria estar podre. Mas olha, perfeita. Era verdade. Balanço, apesar de parecer antigo, não mostrava apodrecimento ou rachaduras. Cordas pareciam cânhamo, mas estavam intactas, sem fios soltos. Gramado era ainda mais impossível. Verde vibrante parecendo brilhar, cada fio cortado à mesma altura. Nenhuma folha seca, nenhum galho caído. Fernando, segurança de rosto comum de 35 anos, pisou forte propositalmente na grama. Vou marcar. Mas quando levantou o pé, grama já voltará à posição, sem fio dobrado. Viram isso? Sussurrou urgentemente. Tiago, ruivo alto de 33 anos, tinha a câmera apontada. Gravei. Grama se moveu sozinha. Rod, à frente com Fonseca, ouviu e virou-se. Foco. Documentem, mas continuem. Chegaram à porta principal. Maciça de madeira antiga, azul colonial pálido. Devia ter 2,5 metros altura e 1,5 largura, tábuas grossas de séculos. No centro, aldrava de ferro em forma de nó celta, mesmo do portão. Fonseca estendeu mão para tocar a aldrava. Momento em que dedos tocaram metal, recuou com grito abafado. Está congelando, disse, esfregando dedos. Marcas vermelhas na pele, queimaduras de frio. Ricardo olhou mais perto. Aldrava coberta por fina camada de gelo que não deveria existir. Gelo brilhava com um tom levemente azulado. Arromba a porta, Fonseca ordenou, balançando mão dolorida. Mas antes que Marcos e Paulo se aproximassem, porta começou a abrir. Sozinha. Movimento lento, deliberado. Dobradiças rangiram, som longo, agônico, como gemido de dor, e porta abriu-se para dentro, revelando escuridão absoluta. Nenhuma luz vinha de dentro. Era como buraco negro absorvendo luminosidade. Lanternas dos seguranças,
poderosas para iluminar 500 metros, mal penetravam escuridão além do umbral. Vendo isso, Alberto sussurrou, segurando o monitor portátil. Câmeras mostram apenas escuridão. Como se não houvesse nada. Impossível. Tem que haver reflexão, alguma coisa. Moreira, deputado corpulento, deu passo atrás. Pela primeira vez, sorriso falso desaparecera. Edmundo, talvez devêssemos reconsiderar. Trazer mais equipamento, fazer com mais luz. Não, Fonseca cortou, voz fria como ar. Entramos agora. Rod foi primeiro. Ex-policial respirou fundo, verificou lanterna tática, atravessou umbral. O grupo seguiu. Interior da casa 131 desafiava a lógica. Grupo entrou lentamente, botas batendo em piso de madeira, rangendo sob cada passo. Lanternas cortavam escuridão, revelando gradualmente hall de entrada. Era exatamente como se esperaria de casa colonial antiga. Paredes de estuque branco, manchadas por sombras de umidade que nunca deixaram marcas. Teto alto, cerca de 4 metros, com vigas de madeira escura expostas. Lustre de cristal antigo pendia do centro por corrente de bronze, centenas de prismas capturando e refratando luz das lanternas em arco-íris fantasmagóricos dançando nas paredes. Móveis cobertos por lençóis brancos impecáveis posicionados simetricamente, mesas laterais, aparador, mesinha de centro. Lençóis tão brancos que pareciam brilhar, sem mancha de poeira ou mofo. Mas havia algo profundamente errado. Ar dentro da casa era pesado, espesso, como carregado de água, mas sem umidade visível. Cada respiração exigia esforço, pulmões trabalhando mais para extrair oxigênio. Cheiro era estranho, não mofo ou decomposição, mas algo mais antigo. Terra, incenso, e algo metálico, como cobre ou sangue velho. E os espelhos? Paredes do hall tinham 4 grandes espelhos com molduras douradas ornamentadas, cada um 2 metros de altura. E não refletiam normalmente. Ricardo foi primeiro a notar. Viu o reflexo, mas estava atrasado. Ergueu mão direita, reflexo ergueu meio segundo depois. Piscou, reflexo continuou olhando antes de piscar. E pior, reflexo parecia levemente diferente. Mais velho. Mais cansado. Com olhos que haviam visto coisas terríveis. Fonseca, Ricardo sussurrou, voz trêmula, espelhos. Outros também notaram. Doutora Saraiva olhou para reflexo e viu-se envelhecendo rapidamente. Cabelos ficando brancos, pele enrugando, corpo curvando, antes de voltar ao normal. Recuou, pálido. Guimarães, vereador nervoso, viu reflexo sorrindo com sorriso maligno que ele não fazia. Reflexo levantou o dedo, apontou acusadoramente. Guimarães gritou, afastou-se, tropeçando. Todo mundo, longe dos espelhos, Rod ordenou, voz tensa mas controlada. Não olhem. Foquem objetivo. Avançaram para a sala de estar principal. Cômodo grande, 8x 10 metros, teto ainda mais alto. Lareira de pedra dominava a parede, apagada mas impecavelmente limpa, sem cinzas ou fuligem. Sofás e poltronas cobertos por lençóis arranjados ao redor de mesa de centro de madeira escura que parecia ter séculos. Mas as paredes. Impossíveis. Cor não era uniforme. Algumas seções, azul colonial pálido da fachada. Outras, cinza escuro. E algumas áreas, cor parecia mover-se, ondulando como água, mudando de tom constantemente, do azul pálido ao cinza ao negro e volta. Luiz, segurança asiático descendente de 29 anos com óculos, aproximou câmera de seção ondulante. Vendo isso, parede está respirando. Era verdade. Parede expandia e contraía levemente, 2-3 centímetros, em ritmo lento mas regular. Como pulmões. Como peito de criatura gigante respirando. Carlos, segurança indígena de 40 anos com cabelos longos,
tocou parede cuidadosamente. Estava quente. Não morna, quente. E podia sentir um pulso. Como batimento cardíaco fraco, mas constante. Casa está viva, sussurrou, olhos arregalados. Por todos os espíritos dos ancestrais, casa está viva. Doutora Ferreira, advogado baixo de 60 anos, deu risada nervosa que soou como guincho. Não seja ridículo. Tem que haver explicação. Talvez sistema hidráulico oculto, ou... Mas voz morreu quando viu próxima coisa. No canto da sala, escada. Espiral subindo para segundo andar. Mas também havia outra, descendo, para que devia ser porão. E as duas escadas moviam-se. Não degraus, mas configuração. Enquanto observavam, escada que subia tornou-se escada que descia. Depois voltou. Realidade reconfigurando-se diante dos olhos. Impossível, Alberto murmurou, dedos voando sobre tablet, tentando capturar leituras. Leis da física, espaço euclidiano, não pode estar acontecendo. Mas estava. Fonseca, apesar de terror crescente ao redor, manteve compostura. Continuamos. Precisamos explorar sistematicamente. Rod, dívida homens. 2 grupos. Um explora andar de cima, outro porão. Rod balançou cabeça. Senhor Fonseca, com respeito, dividir grupo agora é loucura. Precisamos permanecer juntos. Não é sugestão. É ordem. Mas casa tinha outros planos. Começou sutilmente. Enquanto discutiam, corredores que não existiam antes começaram a aparecer. Portas materializavam-se em paredes. Layout da casa mudando, reorganizando-se como cubo de Rubik manipulado por mãos invisíveis. Ricardo virou-se para fazer pergunta, mas então lembrou que estava sozinho. Por momento, jurou ter visto Isabela parada no canto, observando-o com tristeza. Piscou. Ela desapareceu. Pessoal, Fernando disse urgentemente, precisamos sair. Agora. Algo muito errado acontecendo. Mas quando virou-se para voltar ao hall, descobriu que caminho mudará. Corredor pelo qual entraram não estava mais. No lugar, parede sólida. Que diabos? Gritou. Acabamos de entrar por ali. Tinha corredor. Pânico instalou-se. Vários seguranças correram para diferentes direções, procurando saída. Cada corredor levava a novos cômodos que não deveriam existir. Então, sem ninguém perceber exatamente quando, estavam separados. Ricardo estava sozinho em corredor estreito iluminado apenas por velas que queimavam em castiçais de bronze, velas que ele não se lembrava de ver acesas. Chamas eram azuis pálidas, produzindo luz fria que não aquecia. Fonseca, chamou. Voz ecoou estranhamente, como se corredor fosse muito mais longo. Rod. Alguém. Silêncio. Tentou voltar, mas corredor atrás dele agora estava diferente. Não era mais cômodo de onde viera. Casa 131 havia começado seu julgamento. O deputado Otávio Moreira encontrou-se em uma sala circular que não deveria existir. Era vasta, talvez 20 metros de diâmetro, com teto em cúpula perdido na escuridão acima. E cada centímetro das paredes, do chão ao teto invisível, estava coberto por espelhos. Milhares de espelhos. Talvez dezenas de milhares. Pequenos, grandes, fragmentos, painéis completos, todos refletindo Moreira infinitamente. Que lugar é esse? Sussurrou, girando lentamente. Seu coração batia forte, suor escorrendo por rosto corado apesar do frio. Suas mãos gorduchas tremiam, tentando encontrar uma porta, uma saída, qualquer coisa. Os reflexos começaram a mudar. Inicialmente, eram apenas ele mesmo, multiplicado ao infinito em todas as direções. Mas então, os reflexos começaram a mostrar diferentes versões dele. Versões de diferentes momentos de sua vida política.
Em um espelho à sua esquerda, Moreira 15 anos mais jovem, cabelos ainda escuros sem tintura, aceitando envelope grosso de dinheiro de empresário de construção civil em um estacionamento subterrâneo escuro. O Moreira jovem sorria largamente, contando notas com dedos gananciosos, os olhos brilhando de ambição. Em outro espelho à frente, Moreira assinando documento que aprovava a demolição de conjunto habitacional popular, despejando 200 famílias para dar lugar a shopping center. Ele ria enquanto assinava, fazendo piadas com outros políticos ao seu redor sobre limpeza urbana e progresso necessário. Suas gargalhadas ecoavam cruéis. Em mais outro à direita, Moreira em reunião secreta em um restaurante caro, distribuindo propinas a outros vereadores e deputados. Todos sorriam, brindavam com uísque caro, celebrando esquema para desviar verbas da educação pública para suas contas offshore. Crianças que nunca teriam livros, escolas que desmoronariam, mas eles brindavam. Não, Moreira sussurrou, recuando para o centro da sala, voz começando a tremer. Isso era política. Negócios. Todo mundo faz. É assim que o jogo funciona. Mas os espelhos não pararam. Agora mostravam as consequências. Um espelho grande no alto mostrou família, pai desempregado com olhos fundos de desespero, mãe doente tossindo sangue sem poder pagar tratamento, 3 crianças com roupas rasgadas e barrigas inchadas de desnutrição, sendo despejada de sua casa por policiais. A casa que Moreira havia ordenado demolir para o shopping. A família chorava, seus poucos pertences empilhados na rua sob chuva torrencial. As crianças abraçavam-se, aterrorizadas. O pai caiu de joelhos, implorando mais uma semana, apenas uma semana. Foi ignorado. Outro espelho mostrou a escola pública desmoronando, teto caindo sobre sala de aula cheia de crianças. Crianças gritavam, cobertas de poeira e sangue, professora tentando protegê-las com o próprio corpo. A verba que deveria ter reparado aquela escola, R$2 milhões, estava na conta offshore de Moreira, rendendo juros enquanto crianças morriam esmagadas. Mais espelhos mostraram homem de meia-idade se enforcando em barraco precário de favela. Havia perdido tudo quando Moreira aprovou remoção forçada de sua comunidade para construir condomínio de luxo. Sua carta de suicídio, mostrada em close-up doloroso no espelho, dizia: "Não tenho mais nada. Nem dignidade. Perdão, família." Outro mostrou criança de 6 anos morrendo de doença, tratável em hospital público sem medicamentos. Mãe segurava corpo pequeno, gritando para céu. Os medicamentos não foram comprados porque Moreira e outros desviaram verba da saúde. A criança tinha nome. Estava escrito no espelho em letras vermelhas que pareciam sangue. Marina, 6 anos, morta por ganância alheia. "Parem!" Moreira gritou, cobrindo olhos com mãos, voz agora rouca de desespero. "Parem com isso! Eu não sabia. Eu não pensava nas pessoas. Era só dinheiro. Só números." Números, uma voz ecoou, vinha de todas as direções ao mesmo tempo, das próprias sombras emergindo dos espelhos. Para você eram números. Para eles eram vidas. Eram futuros. Eram esperanças destruídas. Mas então algo pior aconteceu. As figuras nos espelhos começaram a sair deles. Primeiro foi a família despejada. Emergiram dos espelhos como sombras sólidas, formas humanoides sem rostos completamente definidos, mas com olhos que brilhavam com acusação ardente. Moviam-se lentamente mas inexoravelmente em direção a Moreira, passos ecoando no silêncio da sala. "Não", ele sussurrou, recuando até colidir com parede de espelhos atrás. Sentiu o frio do vidro contra costas. "Vocês não são reais. Não podem ser reais. São apenas projeções. Hologramas." Mas eram reais o suficiente. Suas mãos, geladas como gelo de glaciar, tocaram Moreira. Ele gritou. Cada toque não trazia dor física, mas algo infinitamente pior. Ele sentia o que elas haviam sentido.
A dor da família sendo despejada em pleno inverno, sem lugar para ir. O desespero do pai vendo filhos com fome. A humilhação da mãe pedindo esmolas. O medo das crianças dormindo na rua, aterrorizadas por cada ruído. O desespero do homem que se enforcou, a sensação de corda apertando o pescoço, o arrependimento final sabendo que deixava a família desamparada, mas não vendo outra saída. A agonia da criança morrendo sem medicamentos, dor no peito, incapacidade de respirar, chamando pela mãe enquanto luz se apagava. Mais e mais sombras emergiram dos milhares de espelhos. Centenas delas. Milhares. Todas as vítimas diretas e indiretas de suas decisões corruptas ao longo de 3 décadas de carreira política suja. Moreira caiu de joelhos, lágrimas e suor misturando-se em rosto que agora estava pálido como papel. Seu corpo gordo tremia incontrolavelmente. "Eu sinto muito", gritou, voz quebrando em soluços. "Eu não sabia que era assim. Eu nunca parei para pensar. Nunca pensei em vocês como pessoas reais. Era só poder. Dinheiro. Eu sinto muito. Por favor." Arrependimento, a voz ecoou sem piedade. É fácil quando enfrentamos consequências. Onde estava seu arrependimento quando assinava documentos? Quando contava dinheiro? Quando ria de suas vítimas? Mentira, outra voz se juntou, esta feminina e quebrada, talvez a mãe da criança morta. Você sabia. Você sempre soube. Você simplesmente não se importava. Porque para você, éramos invisíveis. Éramos nada. As sombras o cercaram completamente, uma muralha escura de acusação e dor. E então, começaram a puxá-lo. Não fisicamente arrastando seu corpo, mas algo mais fundamental. Estavam puxando sua essência, sua substância, sua própria existência. Moreira sentiu primeiro nas pernas. Começaram a ficar translúcidas, como se estivesse se tornando fantasma. Podia ver através de suas próprias pernas, os ossos, os músculos, tornando-se sombras, depois vapor. "Não!" ele gritou, tentando se agarrar ao chão, mas suas mãos também estavam desaparecendo. "Não! Eu não quero! Eu mudaria! Eu faria diferente! Por favor!" Tarde demais, a voz julgou com finalidade absoluta. Seu tempo acabou. Sua sentença é testemunhar eternamente o que causou. Nunca esquecendo. Nunca descansando. Sempre vendo. Suas pernas desapareceram completamente nos espelhos, depois torso, braços. Moreira gritou até o último segundo, som ecoando pela sala circular como condenação final. Sua última visão foi de seu próprio rosto refletido infinitamente em milhares de espelhos, boca aberta em grito silencioso eterno, olhos arregalados de horror. E então o deputado Otávio Moreira desapareceu completamente, absorvido pelos espelhos. Sua forma podia ser vista vagamente em centenas de reflexos ao redor da sala, presa para sempre, forçada a testemunhar infinitamente as consequências de cada decisão corrupta, cada vida destruída, cada esperança esmagada. Eternidade de arrependimento sem possibilidade de redenção. Seu assessor Renato, que havia ficado com ele até o momento final, assistiu horrorizado, mãos tremendo tão violentamente que derrubou o tablet. Ele gritou, voz aguda de pânico puro, e correu para onde esperava que fosse porta. Milagrosamente, uma porta apareceu, e ele conseguiu escapar por puro acaso. A casa ainda não havia decidido completamente seu destino. Ele era apenas cúmplice menor, corrompido por associação, mas não arquiteto do mal. Renato correu cegamente pelos corredores que se reorganizavam, lágrimas e suor cegando, gritando incoerentemente sobre espelhos, sombras, e seu chefe sendo comido pelos reflexos. Horas pareceram passar. Ou talvez dias. Tempo não funcionava normalmente ali. Tavares ouvia cada história, forçado a ouvir sem poder se defender, sem poder fechar os ouvidos, sem poder desviar os olhos das testemunhas que o acusavam. E então, algo mudou. As lágrimas começaram. Involuntárias,
queimando em seu rosto cadavérico. Décadas de cinismo, de justificativas, de racionalização, tudo desmoronando diante da realidade nua e crua do sofrimento que causará. Finalmente, a figura no banco do juiz levantou a mão. Silêncio absoluto caiu sobre o tribunal. Arthur Tavares, você ouviu as testemunhas. Você ouviu as evidências. Como se declara? A voz de Tavares retornou de repente. Ele abriu a boca e, por reflexo, quase começou a negar, a defender-se com argumentos legais vazios. Mas as palavras morreram em sua garganta. Olhou para os milhares de rostos nas galerias. Pessoas cujas vidas ele destruíra. E pela primeira vez em décadas, sentiu algo além de ambição e ganância. Sentiu vergonha. Culpado, ele sussurrou. Depois, mais alto, culpado. De tudo. Eu sabia. Sempre soube. E fiz mesmo assim. A figura assentiu lentamente. Reconhecimento é raro, mas não apaga o mal causado. A sentença é esquecimento de si mesmo. Você existirá, mas não viverá. O que Tavares começou. E então sentiu. Suas memórias começaram a desaparecer. Não doía fisicamente, mas era agonia mental. Primeiro, as memórias recentes, esta sala, o julgamento. Depois, mais antigas. Casos que julgou. Decisões que vendeu. Pessoas que conheceu. Não, ele gritou. Por favor. É tudo que tenho. É mais do que deixou para suas vítimas, a voz respondeu. As memórias continuaram desaparecendo. Sua carreira. Sua família. Sua educação. Sua infância. Nome. Identidade. Tudo esvaindo como areia entre dedos. Quando terminou, Arthur Tavares ainda estava sentado na cadeira. Corpo vivo, respirando, coração batendo. Olhos abertos, piscando ocasionalmente. Mas atrás desses olhos, não havia nada. Nenhum pensamento. Nenhuma memória. Nenhuma pessoa. Apenas casca vazia. O tribunal desapareceu. E Tavares permaneceu naquela cadeira em algum canto da casa 131, existindo mas não vivendo, para sempre. Nos corredores impossíveis da casa, os 3 corruptos restantes enfrentavam seus próprios destinos. Doutora Ferreira, em corredor infinito coberto por seus contratos fraudulentos, foi cortado por papéis que se desprenderam das paredes como lâminas. Eles o cobriram, sufocaram, fundiram com as paredes. Tornou-se baixorelevo eterno, fez-se congelada em grito silencioso. Mendonça foi preso em sala que encolhia. Paredes aproximaram-se inexoravelmente até comprimi-lo em espaço impossível. Não morreu, ficou esmagado mas consciente, sentindo peso eterno, punição por ter comprimido tantas vidas em pobreza. Guimarães, cercado por espelhos refletindo suas mentiras, viu versões honestas de si mesmo emergirem, acusando-o. Sua mente fragmentou-se, cada pedaço preso em espelho diferente. Corpo caiu catatônico. Os seguranças, não sendo corruptos mas apenas fazendo trabalho, tiveram destinos menos cruéis. Alguns se perderam eternamente nos corredores. Outros foram absorvidos pelas paredes, consciências adormecidas. Marcos e Alberto conseguiram escapar, traumatizados para sempre. Renato emergiu dias depois, quase catatônico. Ricardo e Fonseca, guiados separadamente através de escadas diferentes, chegaram ao mesmo destino, o porão. Era câmara circular de 30 metros, paredes de pedra cobertas por símbolos antigos, nós celtas, latim, línguas indígenas. No chão, mandala desenhada em pó luminescente. Do teto, luz azul pálida descia como farol. No centro, um caixão vertical de cristal. Dentro, suspenso em líquido azul pálido brilhante, estava uma criança. Impossível determinar idade exata, talvez 10 ou 12 anos. Pele dourada escura, cabelos negros flutuando.
Roupas indígenas simples com penas e contas. Olhos fechados, mas peito subindo e descendo. Viva, mas suspensa entre mundos. O que é isso? Ricardo sussurrou. Fonseca, olhos brilhando com ganância residual apesar de tudo que vira, aproximou-se. É o segredo. Se eu controlar isso. Não. Ricardo gritou. Tarde demais. Fonseca tocou o vidro. A luz explodiu. Câmara tremeu. Líquido borbulhou violentamente. E os olhos da criança se abriram, completamente azuis pálidos, sem pupilas, radiantes como pequenos sóis. Quando olhou para Fonseca, ele caiu de joelhos, gritando. A mente de Fonseca foi invadida. Não com dor, mas com conhecimento. Verdade pura e devastadora. Viu o passado, 500 anos atrás, tribos indígenas conhecendo este lugar onde véu entre mundos era fino. Abaixo da terra, consciência antiga, não maligna mas outra, alimentando-se de tempo, memória, história. À medida que São Paulo cresceu, a entidade despertava. Se acordasse completamente, não destruiria a cidade fisicamente. Faria pior, dissolveria sua história. 15 milhões de pessoas perderiam memórias, identidades. A cidade tornaria-se presente eterno vazio. Nos anos 1500, jesuítas e xamãs criaram pacto. Construíram casa para conter a entidade. Mas era necessária âncora humana, sacrifício voluntário, alguém servindo de ponte, alimentando a entidade controladamente. Primeira âncora, menina xamã de 10 anos, servindo 200 anos. Segunda, órfão português de 12 anos em 1723, servindo 150 anos. Criança atual, mestiça de 11 anos desde 1870, 155 anos servindo, exausta. A casa 131 era o templo, mecanismo tornando o sacrifício possível. Cor azul pálida era a manifestação física da energia do selo. Cada tentativa de destruí-la ameaçava equilíbrio. E Fonseca viu seu papel, ambição, ganância, indiferença às consequências, tudo alimentar a entidade. Era catalisador, fortalecendo com sua escuridão aquilo que deveria permanecer fraco. Viu o futuro se a entidade fosse libertada. São Paulo em amnésia coletiva. Sua filha Clara vagando sem saber quem era. Milhões em transe vazio. Quando visão terminou, Fonseca estava prostrado, chorando. Eu não sabia. Deus, não sabia. Pela primeira vez, sentiu remorso verdadeiro. Uma voz ecoou, jovem mas antiga, Edmundo Fonseca. Ricardo Almeida. Estão no coração da casa 131. Quem fala? Ricardo perguntou. Sou a âncora. Estou cansada. Minha essência está esgotada. Em breve, o selo falhará se não for renovado. Como impedimos? Ricardo perguntou, voz tremendo. Alguém deve tomar meu lugar. Voluntariamente. Ou, um novo sistema. Múltiplos guardiões revezando-se, servindo períodos menores, 30 ou 50 anos cada. Mas o primeiro deve estabelecer nova ordem, encontrar próximos guardiões. Silêncio pesado caiu sobre a câmara. Então Fonseca, lentamente, levantou-se. Eu vou. Ricardo se virou, chocado. O quê? Serei a âncora. Depois de tudo que fiz, todas as vidas que destruí construindo meu império vazio, é a única redenção possível. Olhou para Ricardo. Você foi o único que tentou fazer a coisa certa. Você tem vida para viver. Eu desperdicei a minha. Deixe-me consertar pelo menos isso. Você entende? A voz perguntou. Décadas consciente mas imóvel, alimentando a entidade. Entendo. E aceito. Mas com condição, Ricardo estabelece nova ordem. Sistema de revezamento, 50 anos cada guardião. E,
diga à minha filha Clara que finalmente fiz algo certo. Que a amava, mesmo nunca tendo mostrado. Aceito, a voz respondeu. O caixão abriu-se. Líquido drenou. A criança, Amanasse, saiu cambaleando. Ricardo a segurou. Obrigada, ela sussurrou. Finalmente posso descansar. Seus olhos, agora castanhos normais, encheram-se de paz. Fonseca tirou o sobretudo, paletó, gravata. Deixou cair ao chão. Até sua vaidade abandonada. Estou pronto. Entrou no caixão. Ficou de pé, olhando para fora. Ricardo, diga a Clara que seu pai finalmente fez algo que importa. Vou dizer, Ricardo prometeu, lágrimas nos olhos. Feche os olhos, a voz instruiu. Fonseca fechou. O vidro selou-se. Líquido azul pálido subiu lentamente, cobrindo-o. Ele não lutou. Quando totalmente submerso, corpo relaxou, entrando em suspensão. Começou a brilhar com luz azul pálida. Amanasse brilhou também, tornando-se translúcida. Cuide da casa. Cuide dos guardiões. Isto não é fardo, é presente. Proteger algo maior que nós. Dissolveu-se em partículas de luz que flutuaram para cima, desaparecendo. Ricardo estava sozinho, exceto pelo caixão contendo Fonseca, o novo guardião. Ricardo saiu da casa. Eram 14h30, 5h30 haviam passado. A rua estava cheia de polícia, ambulâncias, mídia. Dona Zélia correu para ele. Você saiu. Os outros não vão sair, Ricardo disse. A casa os tomou. Investigações seguiram. Nenhum corpo encontrado. Caso arquivado. Nova Era faliu. Casa 131 foi declarada patrimônio histórico protegido permanentemente. Ricardo cumpriu promessa. Visitou Clara, filha de Fonseca, contou sobre sacrifício de seu pai. Ela chorou, lágrimas de dor e orgulho misturados. Estabeleceu os guardiães do limiar, ordem secreta protegendo 23 lugares similares ao redor do mundo. Cada um com guardião servindo 30 a 50 anos, revezando-se para que ninguém carregasse fardo eternamente. 50 anos depois, 2075, Isabela Fontes, 75 anos, caminhou até casa 131. Portão abriu-se sozinho. No porão, Fonseca despertou. Havia servido 50 anos. Helena Fontes, neta de Isabela de 35 anos, tornou-se nova guardiã. Entrou no caixão voluntariamente, entendendo importância. Fonseca foi libertado, vivendo mais 30 anos com família que finalmente conheceu. Na Rua dos Ipês, crianças brincam. São Paulo vive, vibrante com 15 milhões de habitantes. E casa 131 permanece, azul pálida, impecável, intocável. Helena dorme seu sono de décadas no porão, mantendo equilíbrio, protegendo cidade que nunca saberá seu nome. Um jovem corretor para na frente, curioso sobre propriedades sem dono. Marcos, descendente de Dona Zélia, o adverte gentilmente, não se incomode com aquela casa. Ela está sendo cuidada. Sempre foi. Sempre será. O corretor vai embora. A rua volta à quietude. Há lugares que não devem ser explicados. Apenas protegidos. Há sacrifícios que não devem ser celebrados. Apenas honrados. Há guardiões que não devem ser lembrados. Apenas respeitados. A casa 131 ainda está lá. E sempre estará. Protegendo-nos do que não sabemos. Salvando-nos do que não entendemos. Obrigado, guardiões. De todos nós que vivemos sem saber. Essa foi mais uma história. Mas lembre-se, a escuridão nunca dorme. Se gostou, não deixe de apoiar o canal com sua curtida e se inscreva. E a gente se vê na próxima história. Aqui no canal Mentes Sombrias.